Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lamarca aqui na área mais uma vez. Então pessoal, nós estamos aí chegando às nossas aulas finais, entrando aqui no regime civil militar 1964-1985. Não deixe de escrever, ative as notificações, o sininho e bora lá para mais uma aula. Bom, para a gente entender o regime civil militar, a gente inicia aqui com a imagem até então impactante, né, que é o pau de arara, que era um instrumento de tortura utilizado durante o período. Bom, a gente tem que entender também que a intervenção que foi feita na constitucionalização brasileira, ou seja, na Constituição do Brasil, que foi feita a partir de cima para baixo, está relacionado a contextos internacionais. Então a história é feita de contexto. E o contexto, novamente, que a gente tem que tratar aqui é a Guerra Fria. O que a gente tem? A gente tem um medo muito grande de uma revolução cubana chegasse no território brasileiro. A gente tinha um medo muito grande de uma possível China se estabelecer no território brasileiro. Tudo isso associado ao medo, ao temor comunista. Então, se o Brasil for perdido, não será uma outra Cuba, mas outra China em nosso hemisfério ocidental, né? Então, o Lincoln Gordon é secretário de Estado-Geral americano, e ele vai afirmar isso aí, que era um temor muito grande, a gente está perdendo o Brasil por causa da questão comunista, né? E aí, gente, a gente tem que entender que toda a construção do regime civil-militar, da ditadura militar no Brasil, está associado ao governo lá de João Goulart, ou seja, a gente tem alguns elementos que explicam, né, sem explicar, mas existem elementos que explicam o que levou a essa intervenção. Primeiro que é a crise política, desde a saída do Jânio Quadros, né, o vice do Jânio Quadros era o João Goulart, é um cara que sempre esteve ali ligado aos sindicatos, né? Há um temor muito grande dele ser um cara declaradamente comunista, e ele esteve na China, né? No governo do Jânio Quadros, por exemplo, anteriormente houve a condecoração do Che Guevara, né? Então, setores conservadores não viam com bons olhos, primeiro o governo do Jânio Quadros da forma com que estava, depois a posse de João Goulart, né? A posse de João foi uma posse negociada. Ele havia proposto as tais reformas de base, né, que atacariam alguns setores da sociedade brasileira, e isso fez com que os militares, a ala conservadora da elite brasileira, que o Brasil, podemos falar assim, que o Brasil já tinha uma elite naquele cenário, elas vão mobilizar contra essas reformas de base. Então, a partir daí, a gente tem uma construção de elementos que primeiro era um medo comunista, segundo essas reformas de base, que seriam reformas essenciais e estruturais na sociedade brasileira. E a gente vai ter, por exemplo, a organização de movimentos, por exemplo aqui a UNE, né, que se manifestou muito a favor dessas reformas de base, as ligas camponesas, né, que também defenderam tanto essas reformas, principalmente o que? A reforma agrária.